Aqui no nosso Café com Prosa, na manhã dessa terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. E conforme havíamos anunciado no bloco anterior, está aqui conosco para bater um papo, tomar um café, falarmos sobre a boa política, o deputado federal eleito, e olha, reeleito, né? 6º mandato, deputado federal por Goiás, Rubens Ottoni. Bom dia, deputado, seja bem-vindo ao nosso Café com Prosa. Bom dia, é uma satisfação poder participar com vocês desse espaço aqui, privilegiado, né, de comunicação, podendo falar aí para todas as regiões do estado. Tá certo. Ao meu lado também, para conduzir aqui essa entrevista, esse bate-papo, nosso Elbi Messias, pode ficar à vontade, Elbi. Bom dia, deputado, seja bem-vindo novamente. Deputado, 6º mandato, os 6 mandatos pelo mesmo partido? Pelo Partido dos Trabalhadores, sendo situação, sendo oposição, na alegria, na tristeza, sempre com o compromisso de poder servir o povo de Goiás. E eu avalio que é por isso que eu consegui isso que eu agradeço muito, que é a confiança, o respeito, a consideração e o apoio do povo goiano. 83.539 votos espalhados nos 246 municípios do estado de Goiás. Não ficou um município sequer que eu não tivesse voto. Isso me dá uma alegria muito grande e, é claro, me traz também uma grande responsabilidade de poder estar me preparando, me organizando para servir cada vez mais o estado de Goiás e assumir e atender as expectativas do povo goiano. Rapaz, 6 mandatos, é o que a gente está falando, nós conversávamos aqui em off, não tem nenhum lá na casa que tem essa sequência, né, de 6 mandatos consecutivos. E, claro, cada vez mais com a mesma disposição, deputado, trabalhar e trazer os benefícios, os projetos de relevância para o povo goiano? O pessoal me pergunta isso, né? Fala assim, depois no 6º mandato, qual que é a sua expectativa? Você está animado? Eu costumo dizer o seguinte, eu estou mais animado do que nunca para exercer esse mandato. E vou dizer para vocês por quê. Estou mais animado do que nunca porque os desafios de hoje são desafios novos, renovados, e eu diria até desafios maiores. Porque, Renato, como você disse, nós tínhamos um período que o desafio que a gente tinha é buscar algo melhor para a população, é um benefício, um recurso, um investimento, um projeto, um programa para atender determinada cidade, atender determinado município. Hoje, além disso, que é uma tarefa natural do nosso trabalho, além do trabalho legislativo, de apresentar projetos, de contribuir na elaboração de leis, eu vejo que hoje nós temos um desafio maior diante do momento que nós estamos vivendo no país. Nós temos um desafio de colocar a política no lugar que ela deve estar. Infelizmente, no último período, a política virou um espaço de muito confronto, de muita... É um campo de batalha, né? O debate de ideias, ele é muito importante. Mas você passar o debate de ideias para um confronto até físico, a pessoa não pode manifestar sua opinião porque corre o risco de ser agredida na fila do ônibus, no ponto de ônibus, num supermercado. Isso é um absurdo. Então a política, nós precisamos resgatá-la para o lugar que ela deve estar, que é o quê? Política é lugar de diálogo, é lugar de mediação, é lugar de entendimento, é lugar onde nós devemos trabalhar e o respeito àqueles que pensam diferente. E é por isso que eu estou mais animado do que nunca, para poder contribuir, para voltar a política para o seu leito natural e com isso a gente possa somar forças para melhorar a vida do nosso povo. A animação do deputado é perceptível. Você pode fazer uma interação conosco, caso queira, mande sua mensagem, sua pergunta, seu questionamento, através do DDD 62, para quem não está em Goiás, aqui está em Goiás às vezes no 64 também, mas mande 62 3249 8883. Seu canal de comunicação é o WhatsApp, isso aí, que a gente vai, na medida do possível, claro, nós vamos registrar aqui também a sua participação. E eu, pelo que vi, pelo menos nos últimos noticiários, o deputado realmente está com fôlego, né, de garoto renovado, porque ele já chegou aqui trabalhando. Você sabia que, e aí eu quero questionar o deputado, está na mídia destaque, o deputado apresentou 47 novos projetos de lei, e com detalhe, o senhor tomou posse dia 1º de fevereiro, não foi? 1º de fevereiro. O novo mandato, claro, ele já estava na casa, mas tomou posse... 7 dias. Tem 7 dias, 40, faz a média aí. Você que é bom de matemática, o homem tá... Rapaz, 7 dias e ele já dando uma entrevista para nós na Gazeta, eu muito satisfeito com isso. E eu vou falar uma coisa aqui para você que está em casa que às vezes você não conhece. Eu fui no interior durante o período eleitoral e estando lá, um presidente do sindicato rural do interior chegou em mim, a gente conversando de política, eu falei, vem cá, mas você vai apoiar quem para federal?
Ele falou assim para mim, o Rubens Ottoni. Eu falei, Rubens Ottoni do PT, ser presidente do sindicato? Ele falou, por isso. Ele falou assim, vou te confidenciar uma coisa, no minha gestão aqui como presidente, parece que ele estava no 2º, 3º ano, tantos deputados que se dizem comprometidos com o agro, e o Rubens Ottoni mandou uma emenda para o Sindicato Rural comprar um trator para poder beneficiar as comunidades de pequenos produtores que lá tinham nesse município. Eu falei, mas o Rubens Ottoni, que não tem essa bandeira do agro, ele cuidando de certas situações que quem deveria é aquele cara lá, que fala assim, faz uma propaganda danada. Eu né? sou do agro. Eu sou do agro. Mas na hora de ajudar, olha só. E aí a gente tem que ver e tirar o chapéu, né? Eu estou muito orgulhoso em estar aqui hoje, porque outra coisa, eu sempre falei isso aqui, eu nunca vi o Rubens envolvido em discussões, em brigas, em nada. Sempre uma posição muito equilibrada, respeitado por todos. Que tem lado no muro, o muro dele ele não fica em cima, ele tem lado, do lado dele, a posição dele, ele está ali, como ele disse ali, 6 mandatos no mesmo partido, tem posicionamento, por isso talvez tão longínquo aí os mandatos dele, né? E preocupado com todos os setores. Não é isso, deputado? Obrigado pelas suas palavras, pela consideração, e o exemplo que você dá é realmente um exemplo oportuno, porque às vezes na disputa eleitoral sempre tenta se colocar de um lado ou de outro aquela questão, e na realidade nós na prática, não apenas no discurso, sempre defendemos aquilo que é melhor para a população. Na questão da agricultura, nós governamos o Brasil, Lula governou 2 mandatos, a Dilma governou 1 mandato e meio, na época do governo do PT, foi a melhor época para o agronegócio. Por quê? Porque nós nunca trabalhamos contra. Pelo contrário, nós sempre incentivamos. Então, eu sempre estive ao lado do agronegócio, porque o agronegócio é muito importante do ponto de vista das relações internacionais, do ponto de vista da economia internacional, do ponto de vista da nossa exportação. Agora, nós precisamos dar uma atenção especial ao pequeno produtor. Por quê? Porque é o pequeno produtor que coloca o alimento na nossa mesa. 60%, 70% do alimento que está na nossa mesa, ele é produzido por quem? É produzido pelo pequeno produtor, porque o agronegócio produz mais para exportação. Então, um tem um papel, o outro tem outro. Então, nós ajudamos os dois. Agora, o pequeno, num determinado momento, ele necessita mais, porque ele não tem um apoio, ele não tem condição de comprar um trator, ele não tem um financiamento adequado. Então, por isso, eu sempre estive apoiando, e realmente os sindicatos rurais, sindicatos de trabalhadores rurais, as prefeituras que trabalham com os pequenos produtores, sempre tiveram o meu apoio. Nós aí ajudamos mais de 150 municípios do estado de Goiás com trator, com retroescavadeira, com caminhão caçamba, para ajudar o pequeno produtor a colocar alimento na nossa mesa. Essa é uma satisfação que eu tenho realmente no meu trabalho. Tá certo. Está começando a chegar aqui as primeiras perguntas, tem um questionamento feito para o deputado e, é claro, naturalmente, a gente vai repassá-lo. Obrigado pela participação. Você pode mandar a sua mensagem, 62-3249-8883. Na medida do possível, nós faremos aqui o questionamento ao deputado. Deputado, já eu quero saber um pouco mais sobre os projetos, mas tem uma pergunta que é nesse sentido. Bom dia, amigos do Café com Prosa. Gostaria de saber do deputado Rubens Ottoni como será o programa de reconstrução que ele anunciou para Goiás. Como virão os recursos? É o Celso Machado, de Campinas, aqui do bairro de Campinas de Goiânia. Esse é um projeto importante, ele não é um projeto de lei, mas é um projeto de ação nossa aqui em Goiás, de podermos, em Goiás, garantir aquilo que o presidente Lula já lançou como projeto nacional, que é poder recuperar, Renato, as obras paralisadas. O governo federal tem cerca de 15 mil obras paralisadas em todo o Brasil. Desses 15 mil de obras paralisadas, mais de 1.000 estão em Goiás. Obras inacabadas, obras paralisadas, que evidentemente nós temos todo o interesse de recuperá-las, de resgatá-las, para que o dinheiro não seja perdido, o dinheiro que foi investido, né? E que elas possam servir à comunidade, porque às vezes tem uma visão diferente de alguns governantes. Obra de outro governo, eu não vou mexer com isso, eu não quero nem saber, deixa aí. Problema dele. Isso é dinheiro do povo. Nós temos que recuperar esse recurso e colocar esse benefício para servir a comunidade. Então, aqui em Goiás, nós já estamos fazendo um levantamento a partir de dados do Tribunal de Contas da União, mas também de contatos com as regiões, com os municípios. Nós estamos descobrindo até mais obras
onde nós já temos mais de 1.000 obras inacabadas e dessas 1.000 obras inacabadas, mais de 1.000, nós temos mais de 500 paralisadas. Então nós vamos trabalhar, e aí respondendo aí ao Celso, nós vamos buscar recursos do governo federal. O governo federal já sinalizou que vai colocar recursos, evidentemente vai poder colocar recursos na obra que esteja legalizada, que tenha uma licitação, que não tenha impedimento legal. Então, nós vamos fazer esse trabalho. Estou andando o estado todo já, atendendo inclusive convites. Estive esses dias em Lusiânia, vendo lá um conjunto de moradias populares, 192 residências lá que estão faltando pouca coisa para nós podermos terminar e podermos entregar à população. Amanhã eu estarei visitando aqui em Nova Veneza e Brasabrantes obras da Ferrovia Norte-Sul, que é inadmissível que o governo Lula, o governo Dilma, nós fizemos mais de 900 quilômetros de ferrovia de Anápolis até Palmas. Depois, no governo Temer e o governo Bolsonaro, eles fizeram a concessão, entregaram aquilo que estava pronto para a iniciativa privada em concessão, com o objetivo de poder construir a outra parte, que é de Anápolis até o litoral paulista. E essa parte ainda não está funcionando. Por quê? Porque está faltando uma ponte aqui, está faltando uma ponte lá. E eu coloquei como objetivo que nós vamos, este ano, de um jeito ou do outro, nós vamos buscar recursos, vamos conversar, acompanhar o trabalho da empresa concessionária para que a Ferrovia Norte-Sul ela seja efetivamente uma ferrovia de norte a sul, saindo lá do Porto de Itaqui, no Maranhão, e chegando ao litoral paulista. É importante e assim, eu particularmente vejo, sempre quando eu trafego pelas rodovias, viajo muito, tem os pontos das ferrovias, essa de Nova Veneza é um exemplo, ficou muito tempo paralisada, né? É impossível que realmente isso não aconteça. Então, a gente está vendo aqui o empenho do deputado federal Rubens Ottoni em fazer com que isso seja concluído. Deputado, dentro do que o senhor já mapeou, claro que não dá para fazer, está fazendo levantamento, tem algumas outras obras que são assim de extrema relevância na visão do senhor, que estão paralisadas e que o senhor pretende, claro, dentro da sua condição, cobrar para que ela seja retomada? Eu estou fazendo em bloco. Uma Certo. delas é essa que eu citei, que são das moradias populares. Tem vários conjuntos de moradia populares que era do programa Minha Casa Minha Vida, lá do governo Lula, governo Dilma, que infelizmente, talvez por aquela visão de que é coisa do outro governo, não tem interesse. Então chegou nesse último governo aí, nos últimos 6 anos, paralisou e está lá a obra inacabada. Outra coisa que nós temos muito, são mais de 100 no estado de Goiás, são obras muito importantes para servir a nossa comunidade na área da educação, que são as creches. As creches são muitas obras, quem já andou aí, quem está nos acompanhando aí pode ver na sua cidade, talvez na sua cidade também tenha, porque são mais de 100 creches nessa situação. Começou, aí paralisou, a empresa não deu conta, não teve mais recurso, enfim, cada um é uma história. Então é por isso que eu vou ter que fazer um trabalho, já estou visitando, já estou andando nos municípios, recebendo as reclamações, as denúncias ou os pedidos de ajuda, e eu estou tentando contribuir. Às vezes lá a obra está tranquila, a licitação está feita, mas a empresa está esperando um recurso, então eu vou trabalhar no Ministério para poder liberar esse recurso. Outro lá, às vezes não, às vezes tem uma pendência jurídica que nós vamos ter que descobrir qual a forma de poder superá-la. Cada um é uma história, mas o fato é que nós temos obras importantes e que nós não queremos menosprezá-las, nós não vamos virar as costas, pelo contrário, nós vamos atrás, vou me dedicar nesse primeiro ano do nosso trabalho para poder pegar todo esse conjunto de obras inacabadas, algumas paralisadas, para colocá-las a serviço da comunidade. E também vamos pensar novas obras, pensar novos investimentos, pensar novos projetos, porque sempre tem ideias novas, sempre tem algumas necessidades que aparecem e nós vamos trabalhar em cima disso também. Não, mas são inúmeras obras, né? Como o senhor citou aí, creches. Aqui já teve prefeitos aqui que falam assim, eu queria terminar a creche da minha cidade, mas o governo nem autoriza, isso no passado, no governo passado. O governo não autoriza porque a creche lá parece que era licitação, o negócio emperrou. Então tinha que ter alguma coisa, algum laudo de alguém, para que fosse penalizado as pessoas, os outros, mas deixasse o prefeito destravar com recurso próprio. Né? Porque ele quer o benefício para a comunidade. Nós tivemos aqui o prefeito de Novo Gama, que concluiu a primeira creche agora para 300 alunos. Ele falou que a demanda dele é 5 mil. O município de 120 mil, a primeira creche pública. Imagina. O senhor vê.
Olha, e aí a gente vai em várias cidades. Guapó também terminou, Sim, né? sim. O prefeito Colemar esteve aqui dizendo que terminou lá a creche lá, Isso. terminou com recurso próprio, estava parada há 10 anos. E é esse meu interesse, de poder ajudar os prefeitos, colocar o governo federal À disposição, para poder ajudar, às vezes com recurso e às vezes nem é com recurso. Não é né? só deixando, às vezes né? só deixar o pessoal fazer. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao prefeito de Anápolis e ele me colocava isso, falava, preciso da sua ajuda em determinado momento em Brasília, porque eu não quero nem dinheiro, eu quero é a autorização do governo federal para eu poder fazer uma obra na BR, porque eu quero fazer um trevo lá e aí agora eu não tenho autorização do governo federal. Tá parado, né? Passou 4 anos do governo, não me deram essa autorização, agora eu preciso que você me ajude. Eu falei, vou lá no DENIT, inclusive já tem reunião marcada hoje, eu estou saindo daqui hoje, vou me reunir no Ministério de Transportes para conversar um pouco sobre isso e outras demandas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando se tem boa vontade, quando se tem disposição, quando tem o sentimento de poder servir, independente de partido político, porque para mim não me interessa se o prefeito é do partido A, B ou C, o governador, eu converso, discuto e tento ajudar. Já estive com o governador, me colocando à disposição dele, para poder ajudar o estado de Goiás. O importante é isso, é somar forças. E esse é o espírito que o presidente Lula tem colocado. Vocês devem ter visto. Sim. O presidente Lula chamou todos os governadores, está chamando agora uma reunião com prefeitos no próximo mês, para poder mostrar que o governo federal tem uma outra índole. Não é aquela índole do enfrentamento, da guerra, do incentivo à violência, ao preconceito, à intolerância, ao ódio. Pelo contrário, é o governo do entendimento, do diálogo, somando forças. Porque somando forças, dialogando, trabalhando a várias mãos, as coisas já não são fáceis. Imagina se você fica todo dia criando uma confusão e todo dia criando um problema e criando uma polêmica. Então, nós estamos num outro viés, num outro trabalho que é somar forças. É claro que cada um tem sua opinião e nós respeitamos a opinião de todas as lideranças, mas nós queremos trabalhar naquilo que seja possível. No que é possível trabalhar em conjunto, nós queremos aproveitar essa disposição para servir as pessoas e melhorar a vida da nossa comunidade. Deputado, a Ana Inácia, ela é do Ingá, lá em Lusiânia. Ela está perguntando o seguinte, Ana, obrigado pela sua pergunta, agora vamos ver se o deputado conhece, né, a região aí. Ela está perguntando, deputado, a obra do residencial Almirante Vermelho Monarca, em Lusiânia, também estará nesse programa de retorno de obras paradas? Pois é, Ana, eu estive aí a semana passada. E visitei essa obra. Foi a que eu citei aqui, exatamente essa. Eu fui visitar outras obras, fiz uma visita ao prefeito, me colocando à disposição para ajudar em outras demandas que ele tem, inclusive uma demanda importante que vocês têm aí, que é do transporte público semi-urbano aí nessa região. Então eu fui aí para fazer essa discussão e ouvir os moradores sobre essa realidade, mas me falaram dessa obra e eu estive aí visitando, registrei dentro do meu trabalho de vistoria e já tive a oportunidade de entrar em contato com o prefeito sobre isso, porque tem ações da prefeitura, o prefeito já inclusive avançou na sua parte, que é fazer a limpeza dos lotes, mas já fiz contato lá também na Caixa Econômica, no Ministério das Cidades, aí ressalto o trabalho também do vereador Nixon, que tem acompanhado todo esse trabalho e foi no meu gabinete para falar sobre esse conjunto. Então eu trabalho assim em parceria, independente de partido político, eu vou trabalhando para poder ajudar. E essa aí é uma obra que nós queremos inaugurá-la ou entregá-la para a comunidade ainda nesse semestre. Deputado Rubens Ottoni, moro em Novo Gama e não tenho minha casa própria. O senhor sabe me dizer se o Minha Casa Minha Vida vai demorar a ser retomado? E se vai voltar para pessoas carentes também? Eu sou a Júlia Alves da Silva. Júlia, esse é o nosso objetivo, viu? Nosso objetivo é fazer com que o programa Minha Casa Minha Vida, que foi lançado pelo presidente Lula, que avançou no governo Lula e no governo Dilma, e depois, infelizmente, foi deixado de lado, porque no último governo, nós, quando ia buscar financiamento, só tinha condição de tirar o financiamento para casa própria quem já tivesse uma renda maior, né? E, na verdade, o que nós precisamos é de moradia para aquilo que se chama faixa 1, que é de 1 a 3 salários mínimos, para aqueles que têm realmente a necessidade e não tem como
acessar a sua casa própria. É esse Minha Casa Minha Vida que nós queremos fazer, é essa moradia popular que nós estamos falando dela. O presidente Lula já quer lançar já de imediato novamente esse programa e nós vamos trabalhar nesses 4 anos para que essas moradias realmente cheguem ao maior número possível de municípios no Brasil, porque essa é uma demanda muito grande da população. É evidente que aí é parceria com o governo do estado, é parceria com as prefeituras municipais, porque tem que ter terreno, tem que ter o lote, tem que ter as condições, aí depende muito dos projetos. E vocês que estão na sua cidade, que estão com o sonho da casa própria, do Minha... O senhor sabe me dizer se o Minha Casa Minha Vida vai demorar a ser retomado? E se vai voltar para pessoas carentes também? Eu sou a Júlia Alves da Silva. Júlia, esse é o nosso objetivo, viu? Nosso objetivo é fazer com que o programa Minha Casa Minha Vida, que foi lançado pelo presidente Lula, que avançou no governo Lula e no governo Dilma, e depois, infelizmente, foi deixado de lado, porque no último governo, nós, quando ia buscar financiamento, só tinha condição de tirar o financiamento para a casa própria quem já tivesse uma renda maior, né? E, na verdade, o que nós precisamos é de moradia para aquilo que se chama faixa 1, que é de 1 a 3 salários mínimos, para aqueles que têm realmente a necessidade e não têm como acessar a sua casa própria. É esse Minha Casa Minha Vida que nós queremos fazer, é essa moradia popular que nós estamos falando dela. O presidente Lula já quer lançar já de imediato novamente esse programa e nós vamos trabalhar nesses 4 anos para que essas moradias realmente cheguem ao maior número possível de municípios no Brasil, porque essa é uma demanda muito grande da população. É evidente que aí é parceria com o governo do estado, é parceria com as prefeituras municipais, porque tem que ter terreno, tem que ter o lote, tem que ter as condições, aí depende muito dos projetos. E vocês que estão na sua cidade, que estão com o sonho da casa própria, do Minha Casa Minha Vida, já tem que se articular aí no município para criar as condições para depois acessar esse programa do governo federal, que realmente e com toda certeza terá. Mas o município tem que também cumprir as suas exigências para acessar esse programa. Parabenizar o deputado, porque vou dar um testemunho aqui, viu? Eu sou de uma cidadezinha de 5 mil habitantes e que tem um trabalho, eu sei que o deputado tem representação lá, porque o trabalho aparece. Sou de Taquaral de Goiás, onde o deputado levou emenda para lá, ajudou a população. Eu estava ouvindo lá das pessoas na rua, e assim, é muito bacana, viu, deputado? Porque lá na minha cidade a gente percebe, eu sei que o senhor tem uma liderança lá, o pessoal que apoia e que fez um trabalho diferenciado. É isso que o deputado está colocando, é para você colocar, o município entrar, estar apto a levar ali a sua contrapartida, para que ele possa, como interlocutor que é, uma pessoa que tem tantos anos de experiência, sabe o caminho das pedras. Eu estou falando. Eu queria até fazer uma pergunta nesse sentido, deputado. Claro que é natural isso. A bancada do estado de Goiás tem 17 representantes. Já aconteceu aquele encontro, quando a bancada se reúne lá, os deputados, para discutir as metas, as prioridades, para trabalhar como bancada, para trazer os benefícios? Sim, é que eu quero dar um testemunho, até pela minha experiência de trabalho na bancada. Eu sou o único lá hoje dos 17 deputados que sou mais antigo, que estou lá desde 2003, eu posso testemunhar a você que nesses anos todos, mesmo com mudança de muitos parlamentares, cada um tem seu partido, cada um tem seus objetivos, cada um tem as suas metas, mas naquilo que é pensar o estado de Goiás, a gente sempre conseguiu trabalhar bem os objetivos do estado de Goiás. E agora não tem sido diferente, nós já fizemos reunião depois do dia 1º, nós tomamos posse no dia 1º, já fizemos reunião, hoje eu estou indo para Brasília porque nós temos uma reunião hoje à tarde às 17 horas, onde inclusive nós vamos escolher a próxima coordenação da bancada de Goiás, sim. E aí nessa coordenação da bancada de Goiás começa a traçar os rumos, as prioridades, cada deputado tem a sua ação específica, mas tem aquelas ações que são, digamos, estratégicas que toda a bancada assumirá em conjunto. Então, esse trabalho tem sido realizado e, mais do que nunca, nós queremos, nesse próximo período, com o governo do presidente Lula, que é também um governo municipalista, que dá muita atenção às políticas públicas para os municípios, sempre foi assim e continuará sendo nesses 4 anos, com certeza, a nossa bancada terá a condição de fazer um trabalho efetivo de ligação entre o governo federal e as demandas que acontecem nas regiões do nosso estado de Goiás. O senhor já conversou também com o governador sobre essa situação? Porque o senhor, como mais experiente ali, o professor, vamos dizer, da turma que está chegando,
É claro que o governador deve ter procurado o senhor já para, nesse sentido, de garantir essa parceria, vamos dizer assim, administrativa. E aí você tem toda a razão de falar isso, porque às vezes as pessoas falam, o PT de um lado, o Ronaldo Caiado do outro, então nenhum conversa com o outro, né? Não tem isso, né? A experiência que nós temos, a maturidade que nós temos no governo federal, minha maturidade como deputado federal, do governador sendo executivo, ele que participou comigo em muitos momentos, né, por vários anos, também lá no Poder Legislativo, nos permite superar essas diferenças. Já tive a oportunidade de estar com ele várias vezes, inclusive estive nesse final de semana com ele, discutindo as ações importantes nas obras inacabadas em Goiânia, do governo então? federal que tem aqui no estado de Goiás, para a gente poder retomar essas obras, porque muitas obras estão em conjunto com o governo estadual. Já estou trabalhando a questão do transporte semiurbano na região metropolitana do Distrito Federal, a pedido do governador, porque o governador tem esse objetivo e buscando uma saída, porque só o governo do estado e o governo do Distrito Federal, esses anos todos aí, não foi possível chegar a um acordo, chegar a um entendimento e buscar uma solução para o transporte naquela região. Então agora com o governo federal diferente, porque o governo anterior também não se interessou, o governo federal não se interessou em entrar nessa demanda, agora eu estou com a tarefa de poder sensibilizar, convencer o governo federal do presidente Lula a entrar na discussão e partilhar da busca desse desafio para o transporte público semiurbano na região metropolitana do Distrito Federal. Tá aí, Você tem pergunta aí? Não, acabou de responder essa pergunta aqui, que era a pergunta do Mário José, que lá de Novo Gama. Queria saber se tem aí essa questão, se tem um deputado, tem alguma coisa que pode ser feita pelo transporte semiurbano na região do entorno. Tem sim, porque eu já fui na NTT, já tive a oportunidade de reunir com a direção da NTT, já estive com o governador Ronaldo Caiado, já estive com algumas lideranças do governo do Distrito Federal e já estive no Palácio do Planalto conversando sobre esse assunto. Qual que é o desafio que nós temos agora e que eu estou trabalhando essa semana, é minha tarefa em Brasília, é poder garantir que num determinado momento haja uma agenda que possibilite encontrar representantes dos vários setores, governo de Goiás, governo do Distrito Federal, a NTT, governo federal, para poder haver esse entendimento de busca de uma saída comum. Por quê? O meu entendimento, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, enquanto for o desejo só do governo de Goiás, não vai sair. Tem que ter todo mundo, né? Tem que ser a parceria e a participação dos entes federados. Então nós temos que buscar uma solução onde haja entendimento, mesmo entre aqueles que às vezes pensam diferentes em outros assuntos, mas nesse o objetivo principal, e eu estou trabalhando e vou liderar com outros deputados esse diálogo para buscarmos uma solução. Eu tenho dito o seguinte, esse problema ele caminha por mais de 30 anos, nós não vamos deixar isso passar agora, nós vamos, nesse nosso governo federal, nós queremos ajudar o governo de Goiás e o governo do Distrito Federal a encontrar uma saída para poder ajudar aqueles que mais necessitam, que é a população do entorno do Distrito Federal, que gasta mais de 2 horas, em algumas cidades, mais de 2 horas para chegar no trabalho e depois lá de tarde gasta mais 2 horas para voltar para casa. É uma situação inadmissível, uma verdadeira tragédia. E nós precisamos ir com um transporte de péssima qualidade e caro. Então, nós estamos trabalhando modelos, buscando uma modelagem que permita ser um transporte de qualidade, num preço acessível e que esteja à disposição de todos os municípios. Muita gente às vezes fala assim, mas será que vai conseguir? Realmente, as pessoas têm até direito de duvidar, porque foram mais de 30 anos nessa situação. Mas nós vamos agora, estamos pegando para valer, para resolver essa situação, porque não dá mais para esperar. Tomara que dê certo, né? A gente vê o governante sempre preocupado com a região metropolitana, subsidia a passagem aqui de quem mora aqui na metropolitana de Goiânia, mas o mesmo não acontece com a região do entorno, né? Então acho que tem que ter uma união entre todos ali, governador do Distrito Federal, governo federal e os prefeitos, né? Tem que ter um conjunto, porque muita gente, todos ali trabalham para o mesmo bem, né? Para o mesmo fim. Mas, deputado, é o 6º mandato do senhor e nesse último mandato aí, nós tivemos muito próximos, porque nós realizamos várias pesquisas aqui, o Grupo Gazeta desde dezembro de 21, realizando pesquisa mês a mês, e sempre o senhor aparecendo nas pesquisas. E nós somos aqui contando nós estamos aqui nessa vamos fazer esse momento gostosa. Flashback aqui agora. Isso, nós vamos dar uma olhada aí para ver como que foi essas pesquisas, como é que foram realizadas e como é que foram divulgadas pelo Grupo Gazeta aqui durante esse período eleitoral de 2022.
Eu acho que o pessoal até preparou um VTzinho, a produção preparou. Vamos colocar para a gente ver aí? Rubens Ottoni, do PT, aparece com 0,62%, aí empatado com a Magda Mofato, a mesma margem, 0,62%. Em terceiro lugar também, Rubens Ottoni, que é de esquerda, do PT, do Partido dos Trabalhadores, e já vem aí, eu acho que pelo 5º mandato consecutivo, né? Eu acho que é 5º mandato. E aonde você vai no estado, você vê um dedinho do Rubens Ottoni. Associação de produtores rurais, os chamados sem terra, sempre tem lá um trator na associação, alguma coisa. Sindicatos rurais. Inclusive, eu estava conversando com o presidente do sindicato e ele falou assim, não, nós temos que votar no Rubens Ottoni, porque ele mandou um trator aqui para o sindicato. É um cara presente, é um cara que se preocupa e tem as suas bases também em vários municípios. E, assim, como a gente diz aqui, que a esquerda deve fazer de 3 a 4 candidatos, Rubens Ottoni é um nome que eu acho que vai continuar no Congresso Nacional. Os mais apostados hoje é Rubens Ottoni e a Adriana Costa também do PT. Esses os dois. Muita gente defende que estarão sem lá. dúvida. O PT deve fazer 2 e pode ser que sejam esses. O outro do PT, Rubens Ottoni, aparece também na faixa de 0,33%. E na sequência do Rubens Ottoni, que faz um trabalho aí muito bom nos assentamentos, o Rubens, que é muito presente, e é o candidato do partido do presidente Lula. Outro aí da ala de esquerda, que apoia a candidatura do ex-presidente Lula. Então, ele e a Adriana provavelmente terão as duas cadeiras na Assembleia. A gente acredita aqui, o Grupo Gazeta acredita que o PT tenha 2 cadeiras reservadas, podendo chegar à terceira, dependendo de legenda, dependendo do monte de situação. Então, parabéns aí o Rubens Ottoni aí pela sua colocação. Os votos dele está distribuído pelo estado todo e ele tem um trabalho principalmente nas regiões, nos assentamentos. O Rubens é muito próximo desse pessoal. Tá aí, rapaz. É uma viagem aí no tempo. Nós pegamos aí 3 ou 4 momentos em que nos programas aqui da Gazeta, como eu destacou, né, desde dezembro de 2021, o grupo vem realizando as pesquisas e não por acaso acertou mesmo, né? Foi preciso, as 2 cadeiras estão lá. E parabéns pelo trabalho, né? É verdade. E o pessoal na época falava assim, mas será que o PT vai ter representante? Aí falava, não apenas vamos ter representantes, como vamos aumentar a nossa representação na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. E aconteceu isso. Na Assembleia nós tínhamos 2 deputados estaduais, passamos para 3. Na Câmara Federal tínhamos um deputado federal, passamos para 2 deputados. Agora, o detalhe aí é que essas pesquisas, elas mostraram uma realidade de momento, mas não mostrou aquilo que estava acontecendo na campanha, porque, não sei se você ficou sabendo, Renato, mas na campanha eleitoral eu tive um pequeno acidente. Sim. Fazendo campanha, caminhando, eu torci o pé. Eu me lembro né? de falar disso. O senhor até não esteve aqui conosco, mas... Né, rompi os ligamentos e tive uma fratura, 3 fraturas no pé. Então eu fiquei desde o dia 10 de setembro até o dia da diplomação, 19 de dezembro, foram mais de 3 meses, parado, sem condição nenhuma de locomover, nem dentro de casa, com o pé para cima. E mesmo assim nós tivemos esse resultado. Isso é para valorizar mais ainda, e é por isso que eu agradeço muito a confiança, o respeito e a consideração do povo goiano, que mesmo eu não tendo condições para poder fazer uma campanha efetiva, de estar na rua, levando a nossa mensagem, o povo goiano reconheceu o nosso trabalho e nos deu, num gesto de confiança, essa oportunidade de continuar representando em Brasília. Então isso para mim é muito importante, esse registro, porque demonstra a confiança do povo goiano, mesmo no momento onde eu não pude efetivamente fazer campanha nessa oportunidade. Nós temos imagens aí dos jornais que durante a campanha nós aqui fomos divulgando, viu, o resultado das pesquisas e mostrando ali o senhor sempre ali, apesar do senhor não estar fazendo fisicamente na campanha, né? A gente lá sempre comentando, né? E mostrando aí os resultados de pesquisa, porque eu acho que esse é o dever, a gente procurando ser o mais sério possível, né? Transparência, credibilidade das informações, tratando política com seriedade. E o trabalho é que fez isso. O deputado está aqui e a gente sabe o que está acontecendo, o que aconteceu com ele, esse relato dele aqui, mostra que a pessoa do Rubens Ottoni, ela tem um trabalho prestado e o reconhecimento é tão amplo
que eu não tenho dúvida, se ele tivesse em campanha fisicamente, eu tenho certeza que os votos teriam aumentado. Aumentado mais Mas, ainda, com certeza. em função desse problema, né, físico que ele teve, esse entorse no pé, essa fratura, ele ainda teve quase 85 mil votos, né, deputado? E mostra que realmente não tem nada, mas nada mais do que o trabalho para mostrar e o reconhecimento da população. Né? Ó, tem mais perguntas aqui. Vamos falar, porque senão o pessoal em casa também fica chateado. Ó, Vamos lá. Deputado, sou Misa Braga, moradora de Jardim Ingá, pego o ônibus todos os dias para ir trabalhar em Brasília. Gasto 2 horas para ir e quase 3 para voltar. O que o senhor pode fazer para nos ajudar? São quase 500 mil de passageiros no entorno. É aquilo que o senhor já disse, né, deputado? Exatamente, já respondi aqui, mas você tem toda a razão e merece aqui eu reafirmar o nosso compromisso justamente por essa realidade que você colocou. E você colocou mais. Eu falei que 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mas você tem razão. Na volta ainda é pior. É pior, né? É pior. O trânsito tá todo travado, Então, essa é uma realidade. E nós já estamos fazendo. Já estive na NTT, eu fiz um compromisso, Misa. Meu compromisso é o seguinte, eu não vou dizer para você que em um mês nós vamos resolver esse problema. Até porque são 30 anos de problema. E ali tem o modão férreo também. Tem o modão, mas eu né? disse o seguinte, eu não vou sossegar enquanto este problema não for resolvido. Esse é meu compromisso. E com a vantagem, o governo que aí está, o governo federal, é um governo sensível à realidade do transporte público e é um governo que tem lado, que é o lado do povo mais simples, humilde e trabalhador, do lado de você, que passa por essa necessidade. Então é por isso que eu vou trabalhar, e já estou trabalhando, falei aqui, contato com o governo do estado, de Goiás, do governo do Distrito Federal, com a NTT, que é a responsável por fiscalizar, e também com o governo federal para buscar uma solução a muitas mãos e garantir os recursos necessários para esse investimento. Deputado, tem aqui Sabrina Rodrigues, estudante de biomedicina, ela mora no Jardim Ipanema, em Valparaíso de Goiás. Ela pede para o deputado ajudar a criar um passe livre estudantil para os estudantes do entorno e também uma fiscalização nos transportes, quando se trata dos idosos, muito vêm sendo desrespeitados pelos motoristas. Eles têm direito à passagem gratuita. Até esses dias teve lá, né? Eu vi uma reportagem matéria aí, essa semana aqui. um motorista descendo uma idosa, isso, né? Desceu uma idosa porque, segundo ele, não dava para levar, não tinha como levar, o lugar estava ocupado, enfim. Situação do transporte. Conte com o meu apoio, Sabrina, conte com o meu apoio, porque essa é uma reivindicação justa, legítima, e nós queremos fazer isso. Nós queremos buscar um modelo de transporte que atenda, que dê dignidade e que garanta, respeite a cidadania. Então, esse é o objetivo. A menina querendo estudar, né? Tem o direito do estudo e tudo. Mais reivindicação vindo também na região do entorno. Obrigado pela grande audiência que todos os dias nos dá. Daqui a pouco tem o Bom Dia Entorno, especificamente para você aí da região do entorno de Brasília, a partir das 11 horas da manhã. Ó, a Giovana Coelho é moradora lá do Parada 14, é o bairro do Pedregal, em Novo Gama. Deputado, precisamos muito da sua ajuda para que a AGR possa atuar em nossa região. Ônibus velhos, passagem cara, falta de higiene nos veículos. E temos que esperar coletivo no sol e na chuva. Não temos abrigo nem parada. E é verdade. Esse é um grande desafio, um grande problema dentro de tudo isso que nós estamos falando. É por isso que nós resolvemos entrar para dentro desse debate. Foi um compromisso que eu fiz, não apenas agora, fiz anteriormente, mas agora estou muito à vontade para poder dizer. Porque se eu falasse isso há um ano atrás, vocês aí que estão aí em Novo Gama, estão em Valparaíso, em Lusiânia, falam, o deputado está falando sobre isso porque está buscando voto, é época de eleição. Então agora não. Passou a eleição, já ganhei a eleição, já estou eleito, aí o pessoal poderia estar convivendo com aquela realidade. Agora só volta daqui 4 anos. Não, nós estamos aí para poder discutir a saída, uma solução para o transporte na região. E nós não vamos sossegar enquanto esse problema não for superado. O pessoal querendo trabalhar, querendo estudar, é um povo lutador, né? Ó, agora temos aqui a notícia de Valparaíso, uma pergunta de Valparaíso à participação. Em Valparaíso de Goiás temos uma obra do ITEGO, Escola Técnica, em parceria com o governo estadual e federal, a parceria dos 2 governos, paralisada há mais de 7 anos. Em 2016, concluí meu governo como prefeita, deixando 7 creches quase prontas, algumas paralisadas até hoje, e um CIE, Centro de Iniciação de Esportes, mais de 4 milhões paralisados, também unidades de saúde. É a Lucimar Nascimento, ela foi prefeita, então a ex-prefeita que está mandando a mensagem. Exatamente. Obrigado pela participação, Lucimar. Uma grande parceira nesse trabalho de defesa dos interesses da região. E nós vamos fazer esse trabalho, porque, como eu disse aqui, um outro projeto que nós já lançamos
como objetivo neste primeiro ano do nosso mandato é de retomar as obras paralisadas em todo o estado de Goiás. E eu já estive com o governador do estado e ele ficou de fazer uma relação, para nós podermos fazer uma vistoria em todas as obras do governo federal com o governo do estado, município por município, para nós vermos a verdadeira situação, o que está dependendo, se tem questão jurídica, se a questão é financeira, se a questão qual que é de licitação, enfim, qual que é o desafio, e nós podemos discutir ação a ação, obra a obra, como fazer para retomá-la. Deputado, obrigado, em cima da hora praticamente, nós vamos daqui a pouquinho passar para a rede nacional aqui da Gazeta, mas muito obrigado pela sua visita, pelo esse bate-papo agradável. O senhor sempre é muito bom aprender com o senhor. Obrigado pela entrevista aqui para nós. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, parabéns a vocês pelo excelente trabalho de jornalismo. Gente, ao passar 45 minutos, não parece, né? Nem chamamos para o intervalo, porque a gente sabia que ia ser assim. E tem mensagem chegando. Pois obrigado. mas depois a gente passa as mensagens para o deputado, ele vai responder vocês. E agora mesmo a gente tem o Bom Dia em Torno. Você às 11 da manhã, volta com a gente aqui, você aí do Entorno. E hoje a entrevistada do dia, a Jéssica Gonçalves, secretária municipal do Meio Ambiente Cidade Ocidental. Tá bom? Então, às 11h30 a entrevista com ela. Eu queria mais uma vez agradecer ao deputado e deixar a emissora aqui à disposição. Quando o senhor tiver qualquer assunto bom lá para Goiás, traz para nós poder contar para o pessoal. Será um prazer participar sempre com vocês. Tá certo. A gente se despede então mais uma vez, deixando imagens da nossa região sul de Goiânia, Avenida Jamel Cecílio, trânsito fluindo normalmente, são 10 horas 13 minutos. Daqui a pouquinho, às 11 da manhã, eu, Messias, vou estar com ele aqui, pra gente falar com você aí do Entorno. Um abraço, muito obrigado pela paciência e pela compreensão. Vamos juntos. E às 4 da tarde, eu mais o deputado Rubens Ottoni vamos estar torcendo pro Mengão, gente. É verdade. Tá certo, abraço, até amanhã. Tchau, tchau.